Fala pessoal, bora para mais um fechamento. Hoje, sexta-feira, dia 26/1/2024. Bora para mais um fechamento. Vamos analisar aí o que aconteceu, beleza? Então, sem enrolação, bora para o vídeo, bora fazer esse fechamento de hoje. Pessoal, deixei o gráfico limpo aqui porque, olha só, gráfico sem indicadores, apenas o contador de candles. Pessoal, isso aqui, olha só, isso aqui foi o pregão de ontem, tá? Isso aqui a gente vê que é uma lateralidade bem clara, né? O preço não andou praticamente nada. E hoje, então eu marquei aqui essas duas regiões, suporte, resistência. Hoje a gente teve a abertura em gap de alta e o preço abriu justamente nessa região, né? Gapzinho de 465 pontos. O primeiro candle do dia foi um candle grande, tá? Foi lá em cima, olha isso. Foi um candle que foi lá em cima, tentando romper essa resistência. Voltou e fechou praticamente abaixo, né? Então a gente tem o que? Um candle de rejeição, né? Nessa região, um candle de força vendedora em uma região de resistência. Stop ficaria muito grande, tá? Candle 3 ficou bem interessante para pegar uma venda com esse contexto, tá? E poderia sim ser uma venda, tá? Visando o alvo aqui embaixo, nesse suporte, beleza? E olha só a sequência de candles negativo, pessoal. Olha só, todos esses candles aqui, por mais que são candles pequenos, tá? A gente tem candles negativos caindo aqui, fazendo o preço vir buscar a região inferior do suporte, tá? Candle 15 houve uma certa rejeiçãozinha já aqui, fez um pequeno descanso aqui, um repique, tá? Se a gente colocar as médias, pessoal, olha só como elas estão. A gente tem aí, o preço passou por todas as médias de boa, tá? Média de 200, média de 20, não respeitou, rompeu a média de 20, né? E fez esse repique, essa volta aqui, essa correçãozinha até até as médias aqui, né? A média de 9, a média de 200, tá? Entrou uma forcinha vendedora aqui, tá? Desse candle e veio buscar esse ponto aqui de suporte. Olha só que suporte bonito, que suporte forte, né? A gente tem um suporte forte, pessoal, aqui. Então nenhum suporte forte como esse, olha só o tanto de toques, né? A gente vai pensar em quê? Em comprar, né? Só que aí a gente espera um candle gatilho, um candle forte, um candle de convicção, uma rejeição forte. E a gente tem, né, pessoal? Apesar de a gente ter todo esse movimento de baixa, o candle 19 aqui foi o candle das 10h30, candle de notícia, foi um candle grande, né? Apontando aí que poderia vir cair, romper esse suporte. A gente tem um candle 20 com volume acima da média. A gente tem aqui o candle 20, um martelo bonito, forte, bastante sombra, né? A partir daqui, pessoal, vendo que é uma região interessante, de interesse, compra na superação da máxima, stop na mínima e deixa o trade rolar. Então o preço explode aqui na alta, né? Vem até aqui em cima. Se a gente utilizar aqui um pouco de Fibonacci, né? A gente tem o preço travando aí em 50% de Fibonacci, tá? Deixa um martelinho invertido aqui e volta a cair, né? Parecia até que ele agora viria para romper esse fundo anterior e dar sequência a uma tendência bonita de baixa, mas o candle 26 toca nessa região e fecha para dentro do candle 25, né? Deixando aqui um martelinho pequeno, porém um martelinho com um volume alto, um volume acima da média. Pessoal, compra na superação da máxima, stop na mínima. E aqui que foi bonito, né? Candle 27, um dojizinho, candle 28, um candle de força, né? Confirmando aí uma boa entrada, confirmando a força compradora, um candle com volume. A partir disso dá sequência no 29 e o 30 já chega aqui nessa região de resistência, né? A partir daqui a gente tem um dojizinho, né? Até conseguiu passar da faixa em rosa, mas a gente sabe que é uma região, então o preço conseguiu aí se deslocar aproximadamente aí quase 1000 pontos, né? 880 pontos. Então, pessoal, boas oportunidades na ponta compradora aqui,
tá? Além de ter comprado aqui por ser um contexto de suporte com martelo e tal, a gente vê que o preço formou aí um topinho, um fundo duplo, né? Deixou um fundo duplo, tá? Mas a gente estava em uma região de pressão, tá? Depois a gente vai olhar lá o gráfico diário, a gente vê que tem algumas coisas lá que faz o preço travar, e ele estava dentro dessa consolidação. Tentou romper aqui, não conseguiu, voltou fazendo um pullback, fazendo uma volta forte, né? Candles grandes, tá? Porém candles que o volume estava aqui abaixo da média móvel, então a gente tem um volume pequeno, né? Mas a gente tem uma volta muito grande, né? Porém essa volta, pessoal, olha só que interessante, o preço vem até o 61.8, né? Que é um nível de Fibonacci que tende a segurar bastante. É um nível muito bom, muito relevante. Deixa aqui esse doji, né? Um doji bastante bonito. Porém a gente não tem um volume acima da média, mas tem um volume bem próximo da média, né? Segurando bonito nessa região. Então poderia sim também ser uma oportunidade de comprar aqui na superação da máxima, stop na mínima. E poderia ter dado errado? Poderia, mas aqui a gente vê que o preço foi subindo e deu uma boa pontuação, né? A gente tem aqui uma boa pontuação. Além disso, além da questão da retração de Fibonacci, né? Se a gente colocar as médias para a gente dar uma olhada como é que tá, né? O preço tinha passado para cima de todas as médias móveis, segurou na média de 200, né? A média de 20 aqui, ó, se a gente colocar só a média de 20, estava apontando para cima, né? Bonito. Se a gente colocar só a média de 50, tinha a média de 50 também já com uma certa inclinação ascendente, né? A gente tinha também a VWAP aqui, ó, nesse ponto, porém a VWAP estava mais de lado, e tinha também, pessoal, aqui a média de 200, né? A média de 200 aqui, ó, segurando. Então era uma boa compra aqui na superação da máxima, stop na mínima, e deixava o trade rolar. Chegou a pagar aí mais ou menos uns 566 pontos, né? E realmente aqui era o alvo, né? O topo anterior, né? Chegou no topo anterior, força vendedora, né? Provavelmente realização de posições, o preço volta a cair, né? Se a gente tirar as médias novamente aqui, pessoal, a gente tem o preço retornando para outra retração de Fibonacci, até passou aqui um pouquinho do 61.8, mas começou a ganhar força, porém a gente não tem, ó, isso aqui não é candle gatilho, o 52 é fraco, o volume muito baixo. Aqui, ó, o 54 já está com um certo volume quase na média, né? Aí fica a cada um julgar se valeria a pena entrar numa operação como essa, tá? Mas a gente tinha também um pouco do apoio das médias aqui, ó, as médias já estavam ascendentes. Então se fosse comprar, o melhor candle seria esse daqui, o candle 54. Entrada na superação da máxima, stop na mínima ou stop aqui embaixo, stop técnico. O preço conseguiu aí mais um bom deslocamento, pessoal. Daqui, ó, chegou a pagar aí 500 e poucos pontos. Então a gente vê que não é uma tendência saudável, uma tendência um pouco consolidada, é uma tendência um pouco equilibrada das duas forças, mas a gente vê que o preço vem deixando fundos. Olha só, a gente vê que o preço ele vem deixando aí fundos, deixou um fundo duplo aqui, fundo mais alto, né? Topos iguais, topo aqui, ó, mais alto do que o anterior, mais um fundo aqui. Então fundos cada vez mais altos e topos também cada vez mais altos. Porém, nesse cenário aí que vocês estão vendo, chegou aqui, a gente vê uma estrela cadente, né? A gente tem um candle aqui de rejeição nesse ponto. Muita gente vendeu aqui, porém o preço chegou na 9, já sentiu um pouco, veio buscar a média móvel de 20, né? Se a gente tirar as médias para ficar um pouco mais limpo, a gente vê que tem uma certa troca de polaridade com essa região que foi rompida. A gente vê também que o preço ele segurou na retração de Fibonacci, né? Fibonacci funcionando muito bem, né? Chegou no 50% aqui, ó, tocou no 50%, vou aproximar mais um pouco para vocês enxergarem melhor, né? Deixou esse martelo bonito com um volume acima da média, volume forte, um martelo perfeito, um candle de rejeição perfeito de entrar na superação da máxima com stop na mínima, tá? O 73 mostra um candle de força,
né? Um candle grande, bonito, saindo dos 50%, estava apoiado pela média móvel de 20 períodos, estava apoiado pela média móvel aqui, ó, a média móvel de 50 estava ascendente também, tá? Só a média de 9 que já estava aqui um pouco de lado, né? Porque ela é muito rápida, mas o preço voltou para cima das médias, então seria uma compra na superação da máxima com stop aqui na mínima, pessoal. Chegou a se deslocar um pouco aí, né? A gente vê que subiu, voltou, subiu novamente, tá? Depois ele veio mais alto aqui um pouco, né? Então assim, ficaria a seu critério de você ter saído no 0 a 0 talvez, ou ter segurado o trade, ou batido uma parcial, não sei. Aí fica a critério de cada um. Mas no meu caso, se eu tivesse entrado aqui, ó, stop aqui embaixo, chegou a andar aqui quase 1 para 1, né? Então sairia aqui no 0 a 0 talvez, né? Já era aqui 3 horas da tarde, o preço ficou aqui um pouco consolidado, né? A gente tem uma certa consolidação nesses últimos instantes do pregão. Olha só, voltou a subir, né? Tocou nesse topo anterior, não conseguiu e voltou a cair, fechando aqui no 129.325. Pessoal, teve oportunidades boas? Teve sim, pessoal. Olha só, vou marcar aqui para vocês as oportunidades do dia, beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Oportunidades boas, pessoal. Olha só, com o contexto desse candle grande aqui, poderia ter pegado uma venda nesse ponto aqui, tá? Uma compra linda nesse candle, uma compra linda nesse candle aqui. Esse candle aqui também estava bonito, porém aqui, não, esse daqui eu não vou marcar porque já estava, digamos que no meio da consolidação, não fica tão interessante. Mas aqui embaixo sim, com certeza. Aqui, pessoal, ficou bacana também, tá? Esse candlezinho aqui também poderia ser uma compra, teria dado certo, teria andado bem, tá? Aqui eu não teria vendido, aqui também não, aqui nesse candlezinho aqui eu teria comprado também pelo contexto, tá? E aqui não, aqui já estava numa certa lateralidade. Então teve algumas boas oportunidades, mas a gente precisa estar muito ligado realmente, né? Muito ligado e seguindo realmente um operacional bem definido, tá? Então assim, para quem trabalha com suporte e resistência, tem estratégia para isso, dava para ter pegado aí boas operações. Então pessoal, concluindo aí a semana, tá? Hoje é sexta-feira, dia 26/1, tá? Eu peço aí a vocês que curtam o vídeo, comenta, compartilha e que a gente possa estar aí segunda-feira novamente operando e trazendo aí mais fechamento do mini índice, mais leitura gráfica, dicas. Vou fazer aí o possível para estar trazendo um bom conteúdo para todos vocês. Tamo junto, bom final de semana a todos e até segunda-feira.